Som, testando, vamos ouvir? Então, boa tarde a todos. É com imensa alegria que pela segunda vez, como a nossa amiga falou há pouco, a gente aproveita a oportunidade para refletir um pouco mais à luz dessa doutrina e também agradecer aqueles que estão participando nas redes sociais, online nesse momento, que estão contribuindo também com as suas vibrações e espero que também nos alcance nesse momento em virtude da tosse. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. E essa é a oportunidade que a gente tem para a gente também se curar. Esse tema talvez seja um tema bem peculiar, porque por vezes a gente, quando vai trabalhar a noção de determinados termos, né, no âmbito do nosso conhecimento, a gente vai trabalhar, por exemplo, a felicidade, né? Para alguns de nós, felicidade é uma coisa, para outros, felicidade é uma outra coisa. E aí, por isso que eu tentei trazer, nesse momento, no aspecto relacionado à perfeição, o que nós, de alguma forma, tanto da perspectiva da visão de mundo, que eu posso chamar de materialismo, como também da perspectiva cristã, e assim também da doutrina espírita, o que a gente entende que seja perfeição? Essa busca, a gente imagina que seja de todos nós. Em algum momento das nossas vidas, além da gente buscar a perfeição, a gente busca a felicidade, não é assim? Nós não estamos encarnados, como a gente costuma dizer, né? A passeio, como a gente fala, né? Mas alguns de nós ainda não entendeu isso. Então talvez seja um desafio para aquele que não entendeu, ou que não se compreende ainda enquanto espírito encarnado, ou que está transitando temporariamente no corpo, nessa existência atual. Então, para esses, né, como a gente colocou na palestra, que eu imagino que seja essa visão mais materialista, para esses a busca pela perfeição tem relação com a perspectiva externa, né, a visão externa que ele tem da vida, né, das coisas que ele faz. De alguma forma, essa perfeição é mensurável e, de alguma forma, ela é temporária. Porque no âmbito da matéria, sendo um elemento universal da criação divina, ou seja, que Deus criou e que ele não habita somente este planeta, tudo tem um início, meio e um fim. O nosso corpo, de alguma forma, vai degradar daqui a um tempo, não vai? A gente, de alguma forma, vai perder esse corpo nessa existência física. Mas, pela perspectiva espiritual, o nosso espírito permanece. Só que para o materialista, a perfeição tem relação com o quê? Que a gente imagina, né? Ter beleza física, ter juventude física, que isso não é uma coisa ruim. Isso só não pode virar um fim em si mesmo. Não pode virar um propósito da vida, né? Ser belo, ter juventude física, ter saúde do corpo, né? Ter bens materiais, ter status social, ter poder, né? Influência, ter reconhecimento, admiração das pessoas, ter desempenho profissional e intelectual. Se isso é um fim em si mesmo, fica difícil porque todas essas coisas, elas são perenes, dentro de uma perspectiva existencial, né? Então, se a gente quer ser belo, a gente pode até ser, isso só não pode virar um transtorno, que vai prejudicar de alguma forma a nossa vida e a nossa perspectiva de existência. Isso não pode ser um fim em si mesmo. Por isso que muitos de nós, até nas redes sociais, divulga bastante, né, a perspectiva física, tudo relacionado à noção de materialismo, que a gente já citou aqui. Só que a vida pessoal, em particular, da pessoa, não é aquilo que ela expressa, em boa parte das situações, né? E quando ela está demasiadamente preocupada com isso, o resto que deveria estar se preocupando, que é a perspectiva mais espiritual, ela não se preocupa. Só que as coisas do mundo, que a gente costuma dizer, ou seja, as coisas da matéria, como elas são perenes, elas passam com o tempo. Né? É a mesma coisa a gente tentar, de alguma forma,
nutrir a nossa sede com a água do mar. Será que a gente consegue fazer isso? Já sentiu sede e foi beber água do mar? Você não vai ficar com mais sede ainda? Até o momento que for tirar aquela salinidade dela e beber a água pura. Né? Então, a visão materialista, ela está preocupada só com o agora. Né? Ela está ansiosa, inclusive, com o futuro, está preocupada com o passado, mas o estar agora, né? Não como a nossa irmã falou há pouco, né? Que a gente tem que se preocupar com o agora, isso é importante. Mas a perspectiva do materialista, ela não tem o futuro, no sentido assim de que se eu desencarnar, não tem problema nenhum. Né? Eu já vivi tudo que eu tinha que viver, e aí não tem por que eu ficar preocupado com o futuro. Então ele vai desgastar toda a sua energia no agora, nas coisas do mundo, nas coisas perenes. Isso não é a busca pela perfeição. Porque a gente imagina, então, que dentro do âmbito da matéria a gente não vai alcançar a perfeição. A matéria, como a gente imagina, dentro da visão espírita, ela está como instrumento para o alcance da perfeição. Ela é um instrumento, não é o fim em si mesmo. Né? Então a gente costuma, invariavelmente, a gente misturar o que é o fim com o meio, o instrumento com a finalidade. Por vezes a gente mistura uma coisa com a outra. E, obviamente, a gente vai ter crises de vazio existencial ao longo da vida, quando a gente mistura essas coisas. Porque eu depositei tanta fé, por exemplo, em ser belo, fisicamente, que em dado momento vai vir uma doença que pode corromper a perspectiva de beleza física. Ou pode ocorrer alguma coisa dentro da visão, né, da caminhada da pessoa, que ela vai se desequilibrar em relação a isso. É porque não preenche o vazio. Ela pode ficar intermitentemente buscando a beleza. Vai chegar um dado momento que ela vai distorcer a beleza de tal forma que a visão já começa a ficar distorcida, que a beleza passa a ser uma coisa destrutiva. Ela vira escrava da beleza. Não é isso, por isso que isso não pode ser, né, a nossa perspectiva futura. O nosso ponto de vista, o nosso propósito, né, a nossa finalidade existencial. E por isso que a gente imagina que dentro dessa perspectiva materialista, a perfeição é assim. É triste, não é, meus amigos? Que a gente vive escravo dessas coisas do mundo. E olha que interessante, quando a Bíblia nos expôs, especialmente com Mateus, né, sobre a visão da perfeição, é tão interessante que o Cristo começa assim: amai os vossos inimigos. Não tem relação com a matéria, né? Fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, já que o seu sol desponta sobre mais e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Ou seja, é para todos. A caminhada é para todos, até aqueles que falham. E como todos nós falhamos, em boa parte das nossas situações, porque se assim não fosse, não estaríamos aqui encarnados, né? Alguns assumem responsabilidade, outros não, e assim seguem todos nós, de alguma forma. Até quando a gente começa a entender as palavras do Cristo. Pois, olha que interessante que ele fala, pois se amais os que vos amam, que recompensa tendes? É muito fácil, né, amar as pessoas que a gente ama. Não é fácil? E aqueles que a gente tem afinidade no dia a dia. Um amigo lá da escola, né, o pessoa lá do trabalho, alguém aqui do centro espírita, que a gente tem afinidade. A gente fala sobre a vida, né, fala sobre as coisas, sai, vai assistir o filme lá do, né, espírita, como está há pouco, né, Sexo e Destino. Tudo, show de bola. Só que tem aquelas criaturinhas que estão do nosso lado que também não têm afinidade conosco. Aí sim está o nosso objeto de trabalho. Por isso que o Cristo não veio para os sãos, nem para os felizes, não é assim?
e nem para os ricos. Ele veio para os pobres, estropiados, aqueles doentes, aqueles que necessitavam da cura. E é por isso que, de alguma forma, ele falou assim: amai os vossos inimigos. Inimigo no sentido de que é aquela pessoa que não pensa igual a você, ou que não está, inclusive, nas mesmas condições que as tuas. Ou aquele que diverge, né, de alguma forma da sua vida, do seu ponto de vista. Também é assim. Hoje a gente percebe muitas coisas relacionadas dessa forma, né, nessa visão, nas redes sociais. Aqueles que divergem de nós, a gente vai excluindo. Não é assim? Essa pessoa não pensa igual eu, então vou excluir da minha rede. Ela não precisa virar amigo íntimo. Porque como a gente não tem afinidade, a gente não vai ser amigo íntimo. Mas a gente pode tolerar. A gente pode ter paciência. Porque pode ser que em algum momento eu fui igual a ele. Uma reencarnação anterior. Ou até na mesma atual. Por que não? Em determinado tipo de visão, eu tenho uma divergência e dentro das minhas fraquezas, que talvez ele não as tenha, eu tenho dificuldade de relacionamento. E ele pode estar de alguma forma te tolerando. E tu nem sabe. Como a gente tem os nossos familiares dentro de casa que nos toleram. Dentro das nossas condições. Não é assim que funciona? E para a gente se tolerar, haja paciência, não é assim? Só que a tolerância é a caridade, meus amigos. A caridade ao qual o próprio Kardec perguntou aos espíritos como entendiam Cristo, a caridade. Benevolência para com todos. Indulgência para com as falhas alheias. É a mesma coisa de a gente ter um pouco de tolerância. E perdoar as ofensas. Perdoar é algo sensível. É difícil. Porque, por vezes, a gente não consegue pelo nosso orgulho ferido. A gente não consegue perdoar. Ou a gente adquire um ódio pela pessoa, um ressentimento tão profundo pelo que ela nos causou. Por quê? Porque afetou o nosso ego. Quando afeta o nosso ego, tem relação com o nosso íntimo, com o nosso eu, com os nossos interesses. Quando está em desacordo com os nossos interesses, a gente cria uma certa irritabilidade com a outra pessoa. Já reparou algumas coisas que a gente faz com o marido, com a mulher, dentro de casa? Quando ele não quer fazer determinada coisa, a gente começa a ficar irritado, né? Aí daqui a pouco vira um calcanhar de Aquiles aquilo. Vira algo tão ruim que ao longo da vida, se tu não conseguir ajustar e conversar e dialogar, aquilo ali vira um fator determinante de separação, inclusive. De coisas que vão ocorrendo, que vão virando bola de neve. Assim já diziam os psicólogos, né, que a gente precisa conversar, manter diálogo aberto. E quando a gente mantém diálogo aberto, a gente tem que tirar um pouco o nosso orgulho de lado e saber ouvir o outro. Né? A gente sabe que isso é difícil, mas é importante que seja feito. Aí ele diz assim, né? Pois se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos, na época, né? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Nada. O extraordinário é fazer o diferente. Ele nos convidou isso. Isso é a visão cristã. Olha que curiosa que é a visão espírita. Tem muita relação com isso. A perfeição está toda, como disse o Cristo. A gente não abandonou o Cristo, pelo contrário. Ele é o nosso regente, profundo difusor da doutrina espírita. Ele que conduziu o processo de codificação na espiritualidade. Ele não estava a passeio em momento nenhum. E não nos deixou desamparados. E até hoje não nos desamparou. Ele seguiu conosco. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vai trazer um pouco dessa parte, né? Ele diz assim, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Como nós já definimos há pouco, né? Quando Kardec perguntou aos espíritos o que é a caridade. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais. Quando está falando posição social, está falando em como eu me encaixo dentro da sociedade. Não interessa.
se eu estou em divergência financeira, sei lá, algum tipo de status social em relação a outra pessoa. Isso pouco importa. Não interessa se tu é pobre, se tu é rico, se tu é da classe média, classe alta, não interessa. Se tu está em determinada classe política e profissional, também pouco importa. Se a gente exerce a caridade absoluta, eu estou em vias de alcançar a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só quem é destinado a Deus. Ele é o ser absoluto. Ele sempre existiu e sempre existirá. Ele é o grande elemento que criou todos os outros elementos, tanto a matéria quanto o espírito. Ele governa e nós somos co-criadores. Percebe a relevância disso? Percebe que quando o Cristo fala, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Nós estamos dentro da cocriação, porque somos criaturas de Deus, somos filhos dele. Né? Então, dentro dessa perfeição relativa, nós somos co-criadores, estamos criando constantemente no nosso dia a dia. E os nossos pensamentos e atos também criam. Como a nossa amiga falou há pouco também, né? A gente vai gerando as nossas consequências, em razão das nossas atitudes. Então é importante, né? Mas os deveres da alcance, como eu falei, das posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar um homem que vivesse insulado. O que é insulado? É uma pessoa sozinha. Viveu, foi lá para o cume da montanha, se tornou sozinha por lá e está achando que está desenvolvendo caridade. Ou que ele está progredindo espiritualmente, como já faziam determinados monges. Se isolavam dentro lá no cume da montanha, né, achando que ele estava contribuindo com a sua e com a perfeição dos outros. Aí ele complementa dizendo o seguinte: unicamente no contato com seus semelhantes, nas lidas mais árduas, é que encontra ensejo de praticá-lo. Então, dentro da nossa visão, da nossa vida diária, na nossa convivência é que a gente desenvolve a nossa perfeição. Aqui estava definido, né? Que a perfeição ela tem esse aspecto. Ou seja, trocando em miúdos, se a gente não exercer caridade conosco e com o próximo, nós não estamos em vias de adquirir perfeição. Então, voltando lá um pouco atrás, quando está falando da visão materialista, não é porque a gente tem que ficar preocupado excessivamente com a nossa aparência ou com o alcance dos nossos estudos, que isso vai ser, né, a perfeição. Mas o conjunto dessas coisas, essas talvez sendo instrumentos para um determinado fim. A gente precisa cuidar do corpo para que a finalidade seja alcançada, não é assim? Eu não posso me descuidar do corpo achando que eu estou alcançando minha finalidade. Como já diziam alguns filósofos no passado, diziam que a felicidade estava em a gente moer o máximo que a gente puder do nosso corpo. Isso não é o que nós entendemos que seja parte desse processo da perfeição. Não é moer-se a ponto da gente se desgastar fisicamente de forma excessiva, achando que vai contribuir com a sua perfeição ou com a sua felicidade. Né? Isso é um instrumento para o alcance da felicidade ou da perfeição relativa. E aí, Kardec pergunta aos espíritos, qual a mais meritória de todas as virtudes, em busca, né, dessa perspectiva ou da lei da perfeição? Isso, inclusive, está lá no Livro dos Espíritos. Quem quiser depois dar uma lida, é a primeira questão que Kardec perguntou aos espíritos. Achei tão interessante, né? Ele responde assim, os espíritos respondem, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Quando a gente está tentando, de alguma forma, retrair determinada situação, sabe? Por exemplo, a pessoa chegou lá no trânsito e me xingou e, além de ter passado e cortado, né, aí xinga a pessoa. Aí a gente já pelo impulso,
né, constante que nos domina ainda, seres muito materializados, animalizados, né, de alguma forma, a gente abre o vidro e solta aquele xingão, não é assim? Só que quando a gente retém isso, a gente segura, nós estamos fazendo um esforço para que isso não vire um costume, não vire um hábito. Sabe aquela coisa que a gente às vezes tem de ficar falando mal dos outros? Isso é um hábito que a gente cria. Ah, vamos aqui, a gente não está falando mal dos outros, a gente só está conversando. Não é assim que a gente fala? Não, isso aqui a gente só está fazendo comentários da vida alheia, né? Que não precisava. Isso vira depois um transtorno. A pessoa está constantemente, né, conectada com esse tipo de pensamento. Vira um transtorno para a vida dela. Né? Então isso é um pendor, que se ela não conter, arrasta ela para o seu próprio prejuízo. A sublimidade da virtude, ou seja, uma virtude mais sublime, né? Uma perspectiva de uma visão mais alargada, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Eu fiquei refletindo bastante sobre isso, sabia? Porque como nós somos personalistas na nossa vida diária. A gente só está preocupado com a nossa persona. Enxergar o outro é uma dificuldade danada. Por isso que tem muitas pessoas no seio da nossa sociedade contemporânea que estão preocupadas exclusivamente com seus próprios interesses. Ele não enxerga que a atitude que ele toma reflete no todo. Conhece o efeito borboleta? Quando uma asa de uma borboleta ela bate, ela arrasta e faz todo o movimento e vai repercutindo no todo, as palavras e atos nossos também repercutem no todo. Não adianta, por exemplo, a gente chegar na época lá do Covid que nós tivemos e alguns de nós resolver, por exemplo, ir para a balada à noite, sabendo que a gente pode estar sendo alvo ou um instrumento de contaminação. É assim que muitos de nós fizemos. E muitos de nós desencarnamos por causa disso. Porque a gente não entendeu que nós somos parte do todo. É quando a gente não está preocupado com a coleta de lixo, quando a gente não está preocupado com a sustentabilidade ambiental, quando a gente está preocupado com as políticas públicas, porque, ao que parece, elas não nos afetam diretamente, mas sim afetam constantemente e diariamente. Quando a gente não exerce a nossa cidadania, quando a gente não vai em busca de corrigir os atos que nós cometemos em relação às outras pessoas, quando a gente não serve de alguma forma para o meio social, não é só aqui no Centro Espírita, em qualquer comunidade que nós nos inserirmos, enquanto membros efetivos de uma sociedade, ao qual todos nós estamos, quer queira a gente, quer não. Nós influenciamos e somos influenciados, e a nossa ausência pode depois gerar uma consequência para nós no futuro. Né? Quando a pessoa não está nem aí para nada, ela só vive os seus interesses particulares, ela não está em busca da perfeição, gente. O que ela está ao máximo fazendo é alimentar o orgulho próprio. Só isso. Ela está mais afastada da perfeição do que ela imagina. Só que quando a pessoa está no orgulho próprio, isso gera consequência. Não vai achando que isso que a gente está a passeio, né? A gente não está alimentando o orgulho achando que vai colher coisas boas futuramente. Estou preocupado só em acumular meus haveres, né? Meu dinheiro. Eu acumulo, guardo meu dinheirinho aqui, vou e assim vai. Aí os membros familiares tudo passando por dificuldade e eu estou lá guardando dinheiro. Guardo dinheiro, daqui a pouco vem uma doença severa. Interrompe a minha reencarnação porque eu não fiz bom uso dos meus haveres que eu deveria ter feito em relação ao meu próximo. Porque eu sou parte de uma comunidade intergaláctica, vamos dizer assim. Igual aquele filme Interestelar. Aquele filme é fantástico. Vai falar a nossa pequenez em relação ao universo. A mais meritória, a que assenta na mais desinteresse, a desinteressada caridade.
Então, aquela pessoa que exerce a caridade sem menor interesse, inclusive, é aquele que está pelos olhos da espiritualidade superior como sendo aquele que está em progresso, né? Conseguiu entender o seu papel universal. A gente precisa entender o nosso papel, gente, dentro do universo. Não é só nossa comunidade local, né? Isso é uma coisa complexa, mas não é difícil de fazer. Se a gente já cumprir com os nossos propósitos dentro do nosso lar, nós já estamos cumprindo com o nosso papel universal. Porque os nossos maiores haveres e deveres estão ali, ó, dentro do nosso lar. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, quando a gente... Aí assim a gente pode fazer um esforço, depois tentem fazer a mesma coisa, um esforço da gente tentar enxergar as coisas que nós temos em virtude do interesse, né? Se ele é um interesse coletivo, né, e eu comprei determinada coisa sob uma perspectiva coletiva, né, é muito mais do que a minha perspectiva individual, nós estamos em via de compreender o que é importante para a nossa reencarnação. Isso é uma tarefa que a gente pode fazer, é um esforço que a gente faz. Quer ver uma coisa? Quando a gente quer fazer alguma escolha de alguma coisa que a gente tem que fazer. Não tem, a gente às vezes determina prioridades na nossa vida? Sim ou não? Sim, não é? E algumas delas são materiais, não são? Sim ou não? Tem algumas materiais que o impacto dela precisa ser no âmbito coletivo. Não é assim que a gente faz várias vezes? Então a gente quer, por exemplo, comprar uma casa, quer reformar a casa, etc. Tu não vai fazer só pelo teu interesse próprio. Tu está pensando em interesse coletivo, não é assim? Como também tem a coisa mais individual, a coisa mais diminuta. Tem aquelas que são para o interesse pessoal, porque eu quero aquilo como instrumento para alcançar algo melhor. E está tudo bem, gente. Quando a gente progride intelectualmente, no sentido de obter um diploma ou algo melhor, mas aquilo como instrumento para alcançar algo melhor. Para dar mais conforto à família, né? Para ter mais segurança e etc. Só não pode virar algo, um fim em si mesmo. Eu não posso ficar constantemente na minha vida preocupado com isso. Aí sim, aí eu adoeço. Que não é essa visão que nós precisamos ter, né? Por isso que muitos de nós nos adoecemos. Porque nós estamos ansiosos com o futuro para resolver determinado conflito. A gente faz a nossa parte e Deus faz a dela, faz a dele. A gente faz o máximo que a gente pode. Só que Deus tem o seu quinhão. Não tem como interferir nas questões dele. Quer ver coisas práticas? A gente às vezes está assim passando por uma dificuldade financeira e eu estou trabalhando assim exaustivamente para superar uma crise financeira que eu estou fazendo. Só que tu está fazendo a tua parte. E ela vai ser superada em acordo com uma perspectiva divina. Porque tem algum aprendizado ao longo dessa caminhada que tu precisa entender. Quando tu entender, aí vem o auxílio divino. Aí ele faz a parte dele. É igual a doença, quando ela nos alcança. Ela vem como instrumento de reeducação do espírito. Ela nos alcança para a gente entender o que nós estamos falhando. Quando a gente entendeu, a gente aceitou, o que vem? O remédio. Eu passo a me curar. E assim a gente vai entendendo isso, todo o processo. Porque ele é criado, nós criamos, né? Lembra que nós falamos que nós somos co-criadores? Nós criamos as nossas doenças também. Vocês sabiam disso? Todas as doenças são somáticas. Elas são reflexo do nosso soma, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Seja com as preocupações passadas, seja com o anseio futuro. A falta de perdoar o outro, né? Guardar rancor, guardar raiva do outro, guardar tristeza, ansiar demais pelo futuro, isso tudo gera alguns transtornos que debilitam o nosso corpo físico,
é gerada aonde? Nosso corpo espiritual, que tem vínculo aonde, gente? Com a nossa mente. E a perfeição também é criada aqui, ó. Então, nós, espíritos, precisamos ser melhores do que nós somos hoje, né? Sempre, como a nossa amiga falou, nós precisamos nos preocupar com hoje, sem anseio do futuro, sem preocupação excessiva com o passado. Se a gente não perdoa o passado, a gente não consegue seguir adiante. E se a gente se preocupar excessivamente com o futuro, eu não consigo andar para frente. Aí vem os transtornos, as crises de ansiedade, que alguns de nós já devem ter passado por isso, eu já passei, sei muito bem o que é. Então, o apego das... Peraí. É isso aí mesmo. Então, esse apego, meus amigos, esse desinteresse, ou melhor, esse desinteresse é um instrumento que nós podemos exercitar no nosso dia a dia para que nós estejamos em busca pela perfeição que está conectada diretamente com a nossa felicidade. Nós seremos felizes em sublimidade nesse planeta terrestre? Ainda não. Porque ele está em processo de regeneração. Está iniciando o processo de regeneração. Mas nós podemos alcançar a felicidade relativa aqui, onde nós estivermos. E a gente vai compreendendo que essa felicidade relativa ela tem muita relação com a nossa visão e como a gente enxerga o nosso mundo. Então, meus amigos queridos, a gente encerra na tarde de hoje com essa reflexão e em busca desse processo, né, de construção individual, em busca pela perfeição. Muito obrigado a todos. Boa tarde.